Bem-vindo ao seu curso de harmonia funcional. Meu nome é Robson, todo mundo me chama de Robson Maestro. Tá? E antes da gente começar a matéria em questão, a gente vai falar um pouco sobre o que vem a ser a harmonia funcional. Na verdade, o estudo da harmonia o que é o estudo da harmonia? A harmonia é uma ferramenta que você vai utilizar nas suas análises musicais. E ela serve especificamente para que você consiga entender o movimento harmônico, o encadeamento dos acordes. Bem, os motivos para você entender esse encadeamento harmônico e tal são vários. São motivos de característica expressiva. No caso que nós estamos falando sobre harmonia funcional, geralmente quem procura harmonia funcional é o pessoal da música popular, que está a fim de entender como que acontece uma cadência, como que ele vai tratar um acorde X que apareceu numa melodia tal, que o carinha foi lá e colocou, para ele poder saber qual escala que ele vai improvisar, quais são os melhores arpejos para aquele local e tal. Então, basicamente o estudo da harmonia visa a compreensão desses movimentos harmônicos. Qual que é o grande problema que a gente vai encontrar no estudo da harmonia? Primeiro, o estudo da harmonia ele só tem realmente assim, fundamento e objetivo se ele for temporal. Como assim? Nós estamos estudando a harmonia do período clássico. Por quê? A harmonia que acontecia no período barroco e as regras do que acontecia no período barroco é completamente diferente. A harmonia do período romântico. O que se podia se fazer no romantismo, no classicismo era considerado erro. Tá? Então, à medida com que a humanidade ela vai evoluindo, essas questões harmônicas elas vão mudando. Nós vamos dar uma passada geral no nosso curso de harmonia, praticamente com todos os períodos históricos. Nós vamos para o barroco, depois do barroco a gente vai tentar o clássico, o romântico. E você que procura o curso de harmonia funcional, 90% das pessoas que me procuram para esse curso são pessoas que têm interesse em saber harmonizar ou saber tratar a harmonia da música popular. E nós vamos ter muitos exemplos de música popular também. Então o curso de harmonia funcional ele é bastante voltado para o pessoal da música popular, que está a fim de aprender como que faz uma cadência, qual arpejo que eu utilizo, qual é a intenção. A gente vai falar também muito sobre intenções no futuro, o que é intenção do Odin, o que é intenção menor, etc, etc, etc. Só que, para a gente começar o curso de harmonia, tem alguns pré-requisitos. Curso de harmonia, contraponto, análise, esses cursos não são dedicados a pessoas iniciantes. São pessoas que já têm um certo conhecimento musical, porque não vai dar conta de fazer os exercícios, a verdade é essa. Então, vamos caminhando e vamos começar a compreender algumas características. Estas, por exemplo, na nossa primeira aula, que é a nossa aula introdutória, eu vou jogar alguns conceitos, partindo do pressuposto que você, de alguma forma, já conhece esses conceitos, tá? Ou pelo menos, de alguma forma, já viu eles. Nem que seja muito en passant, mas já viu os conceitos. Bem, o primeiro conceito que a gente vai falar é sobre tetrafonia. Tá? Tetrafonia. Tetrafonia é igual a composição a 4 vozes. Você compor a 4 vozes significa tetrafonia. Nós vamos começar a nossa composição pensando em 4 vozes. E essas 4 vozes elas vão obedecer à tessitura que nós chamamos de quarteto clássico. Você vai pensar num coral, soprano, contralto, tenor e baixo. E a tessitura destas vozes que a gente tem. O soprano, mais ou menos, um dó até outro dó lá em cima. Tá? Na própria apostila de vocês aí, que está na sua frente, tem aí essas texturas todas. Então, mais ou menos, nós vamos trabalhar essas texturas. O ideal, até onde chega, nós podemos chegar de um Lá até um Dózinho lá em cima no soprano. Mas é bom que a gente escreva de um Dó até um Sol. Tá? Porque para você pegar um soprano para gritar lá um Lá, um Si, um Dó, tem que ser um soprano muito bem trabalhado. Vamos supor que nós vamos pegar as nossas composições, as nossas harmonias e pôr um coro cantar. O cara tem que ser um tenor, dá um Dó, é um tenor lírico, que já tem um certo desenvolvimento. Você não vai encontrar isso normalmente em curso.
Você vai encontrar coros assim, vozes medianas e tal. Geralmente coro é muito formado por gente amador. Mas os nossos exercícios, apesar de pensar em coro, serão realizados em um teclado. Então você precisa de conhecer um pouco sobre teclado, um pouco sobre piano. Você tem que dar conta de tocar os seus exercícios. Apesar de utilizarmos também softwares que podem estar fazendo isso e tal, mas eu acho que tocar o seu exercício é bacana. Você tem que dar conta de estar tocando os seus exercícios. Tem que ter uma leiturazinha mais ou menos do piano, tá bom? Bem, vamos ao nosso segundo conceito da aula de hoje. O segundo conceito é tríade. O que é tríade? Tríade é um acorde que tem 3 notas diferentes. Geralmente, essas tríades, elas são formadas através da série harmônica. Tá? São as notas mais próximas que a gente tem. E nós temos basicamente, eu vou adiantar aqui, 4 categorias de tríades que são utilizadas na nossa música. Nós estamos falando sobre harmonia. Falar sobre harmonia significa falar sobre tonalismo, tonalidades. Tonalismo é um conceito que apareceu na história da humanidade a partir do século XV e XVI. Tá? Então, é um conceito recente, entre aspas. Tá? Então, a tríade. Existem 4 categorias: maiores, menores, aumentadas e diminutas. Nós vamos tratar 2 categorias agora: a tríade maior e a tríade menor. São superposição de terças, diferença entre a tríade maior e a tríade menor. A terça, uma é bemol e a outra não. Aí isso daí eu não vou entrar em detalhes. Se você não conhece isso que eu acabei, então dá uma estudadinha lá na teoria musical, porque isso é meio um pré-requisito. Tríade, acorde de 3 sons. Tá? Acorde perfeito maior, acorde perfeito menor. Então, vamos a alguns outros conceitos. Né? Como que a gente vai escrever essa tríade? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos utilizar letra maiúscula para o modo maior e vamos utilizar letra minúscula para o modo menor. Uma outra forma da gente escrever também essa tríade é utilizar a tríade popular. C, CM. É uma outra forma também da gente trabalhar. Tá? Então, a questão da nomenclatura, à medida com que o curso for desenvolvendo, nós vamos decidir o que nós vamos fazer. É pré-requisito. Olha, nós vamos, nesse caso aqui, nós vamos considerar isto. Nesse outro caso, vamos considerar aquilo. Tá bom? Então, assim, tem que ter um certo jogo de cintura. Por quê? Porque principalmente o trabalho de cifragem, ele tem N características, ele não é universal. Cada local vai adotar alguns padrões, etc, etc, etc. Tá bom? As tríades. Nós podemos construir ela em cima de todos os graus da nossa escala. Então, pré-requisito, a gente tem que saber o que é uma escala maior. A gente tem que saber o que é uma escala menor harmônica. Tem que saber o que é uma escala menor melódica. Tá? Então, escala maior. Eu posso pegar e construir uma tríade em cima de cada um desses graus da escala.